muito Agatha Christie, muito mesmo. É muito legal. Isso, suspense. O Stephen King, né, é o rei do suspense, do terror, né? Então eu adoro ele, assim. Ele fez aquele, o It, que é um livro desse tamanho assim, já li tudo. Então vamos lá, gente. Nesse caso, hoje, a gente tem que continuar do fluxo de caixa que a gente parou na aula passada, né? Porque a gente não fez todo o valuation pelo fluxo de caixa ainda, né? A gente só fez até a parte da projeção do fluxo de caixa. Então, a gente vai continuar da onde a gente parou. Então, eu só botei uns slides ali, adicionei algumas coisinhas para a gente poder continuar, tá? Para eu dar uma revisãozinha ali, mas a gente já vai para o Excel que a gente terminou na aula passada, tá? A gente parou ali, mas a gente continua nele. Então, assim, só lembrando, né, que na aula passada eu disse para vocês que esses são os passos de como fazer um fluxo de caixa valuation, a gente foi até aqui, tá? Hoje a gente vai até aqui. Daí, na aula que vem, a gente faz esses dois que são os mais simples até, ok? Então, só para deixar claro isso para vocês. Aqui a gente viu na aula passada, né? E a gente viu um modelo de fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa for the firm, né? Que a gente fala que é para a firma, ou seja, para a empresa, certo? E é para aprender aonde a gente parou, porque a gente parou aonde? A gente preparou a projeção do DRE dos últimos 5 anos, não é verdade? E depois dessa projeção, dos próximos, 5 anos, depois dessa projeção, eu fiz o quê? A gente foi lá, eu não, né? Nós projetamos o fluxo de caixa conforme esse modelo aqui, que é a pura EBITDA, né? E a pura fluxo de caixa de 2020 a 2024, que são 5 anos, certo? Só que não termina aqui, ainda não temos o valor da empresa, a gente precisa ainda ter mais alguns passos. É o que a gente vai fazer hoje. Só que para fazer isso, então, quem é, por exemplo, de perícia vai me ajudar aqui hoje, porque eu tenho que ensinar isso hoje para quem não estava na aula ontem, que é justamente valor residual, não confundam aqui residual com residual de mobilizado, tá? Ou perpetuidade, certo? Então, nesse caso aqui, vamos lá, me digam aí, o que quer dizer a perpetuidade mesmo? Pessoal aí de ontem vai poder me ajudar hoje. Para sempre, muito bem, forever and ever, não é verdade? Ah, não lembro. Tá? Então, isso mesmo, Raíssa, é onde eu queria chegar. Por que a gente tem que calcular no fluxo de caixa descontado a perpetuidade da empresa, ou seja, considerando que a empresa vai existir para sempre ou por um bom tempo? Por causa do princípio da continuidade, não é verdade? Lembrando que os princípios não existem mais como norma, mas eles existem como base de contabilidade. Se alguém disse que existe como norma, mentiu, porque eles foram revogados uns 3 anos atrás. Então, o princípio da continuidade diz que a gente tem que sempre avaliar ativos e passivos, pensando que a empresa vai continuar. Porque se ela fosse fechar amanhã, eu avaliaria de forma diferente, certo? E este princípio que nos dá o norte, então, para dizer que quando a gente faz um valuation pelo fluxo de caixa descontado, a gente precisa necessariamente ter o quê? Pensar na perpetuidade da empresa. Então, assim, porque lembra quando a gente falou lá no comecinho da aula de fluxo de caixa? Que uma empresa vale necessariamente aquilo que ela vai gerar de lucros futuros. E a gente está calculando para 5 anos, por exemplo, no nosso exemplo, tem gente que faz para 10 anos. Mas a empresa tem a perspectiva de durar muito mais que isso, perpetuamente, certo? Então, neste caso, a gente também tem que considerar isso no fluxo de caixa descontado. Não adianta só verificar lucros de 5 anos, a gente precisa fazer uma previsão desses lucros perpétuos, certo? Então, na verdade, é o que está escrito aqui, gente. Ó, está apresentando, deixa eu só ter certeza que está apresentando, because I'm not sure. Estou apresentando. Então,
corresponde ao valor do projeto no último ano do período de análise. Lembrando que, qual é a diferença que a gente fala residual e perpetuidade, né? O residual é para ativos que tenham vida útil determinada. O que é isso, vida útil determinada? Hoje eu estou precisando da ajuda de vocês. É sexta, já não penso direito. Que tem prazo, muito bem, Daniel. Então, neste caso, a gente vai usar valor residual, ou seja, o que sobra no final, para bens que têm vida útil de prazo marcado. Por exemplo, um edifício. Uma hora ele acaba, não é verdade? Uma máquina, uma hora ela não serve mais. Então, no nosso caso, uma empresa, quando a gente avalia uma empresa, ela tem vida útil determinada? Claro que não, isso mesmo. Por quê? Porque a expectativa é da perpetuidade, né? Acabamos de falar sobre isso, na verdade, tá? Então, a gente não faz valor residual para avaliação de empresa, a gente faz valor da perpetuidade, quando o ativo tem uma vida útil indeterminada, ou seja, não se sabe, né? E como que se calcula essa perpetuidade? Então, está aqui o VPP, que é o valor da perpetuidade, é a perpetuidade dividido pela taxa de desconto do fluxo menos G. Afe Maria, professora. Na verdade, não é difícil, tá? Essa perpetuidade a gente vai aprender a fazer lá, tá? Que é o saldo do último período. O que eu quero deixar claro aqui é que aqui a gente usa a VAC, tá? Então, essa taxa de desconto do fluxo para efeitos de valuation, a gente deve utilizar a VAC e somente a VAC, pessoal de perícia, tá? Não pode utilizar aquelas outras taxas que eu ensinei ontem, só VAC, ok? O WEC, né? Como diz lá o podcast que eu ouvi. E o G aqui, gente, tá? O G significa o quê? O crescimento previsto, porque uma empresa a gente quer que ela perpetue, mas a gente não quer que ela fique estagnada, não é verdade? Há sempre a tendência de que a empresa vá crescendo, mesmo que devagar, mas há. Então, esse crescimento aproximado previsto também deve ser considerado aqui. Mas fiquem tranquilos que a gente vai aprender isso bem bonitinho na hora de calcular, tá? Eu nem vou ensinar que perpetuidade aqui agora, porque eu acredito que com números vocês vão entender melhor. A partir, então, dos valores de fluxo de caixa que nós projetados, que nós chegamos, e com os valores da perpetuidade, certo? A gente vai, então, resolver o nosso fluxo de caixa descontado, pensando que a gente vai pegar esse fluxo de caixa, trazer a valor presente pela VAC. Agora, de novo, vamos entrar aqui com o pessoal que teve aula comigo ontem. Por que a gente tem que trazer a valor presente esses saldos de caixa, né, o fluxo de caixa de 2020, 21, 22, 23, 24, que a gente fez na aula passada, por que a gente tem que trazer a valor presente? Não se preocupe, pessoal que não teve aula ontem, é que um acabou combinando os assuntos, tá? Mas é tudo do começo. Prof, não lembro mais, me ajudem, assim, com qualquer coisinha que vocês tenham aí na cabeça. De novo, vou perguntar novamente, então, porque, né? Por que nós devemos trazer a valor presente os fluxos de caixas projetados no futuro? Quem não estava na aula ontem, mas sabe, pode falar também. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hoje está todo mundo com preguiça. Alguém está me ouvindo?
Ah, vocês estão pensando que eu tô aqui meio que, né? Aham. Boiando, assim, pensando, será que eles estão me ouvindo? É, e eu sei. Mas, gente, a melhor hora agora é desligar de lá do TCC e voltar para cá, para dar um refresh, entendeu? É, algo relacionado com inflação. É, pode ser, tá? Estamos no caminho, Emily, estamos no caminho. Por que que devemos trazer a valor presente? Desliga a TCC, fica aqui no valuation. Por que que a gente tem que trazer a valor presente os lucros futuros que nós projetamos? Ainda mais. Ninguém deu quase nada. Só a Emily deu uma pitadinha. A maioria nem tá ouvindo, né? Tá ali fazendo TCC e aqui, ó, só no meeting para dizer que tá. Nada? Não sabe explicar, Daniel? Ai, que bom, Emily. Fico muito feliz de ouvir, de ler isto. Uhum. Tá, então vamos relembrar e vamos ensinar para aqueles que ontem não estavam. Olha só, gente. Pensa, nós fizemos projeção dos lucros que nós teremos lá na frente, certo? Então a gente fez a projeção. Deixa eu até mostrar para vocês o que a gente fez aqui, ó, para a gente pensar junto. Não é esse? Não é esse? É esse. Tá? A gente fez aqui essa projeção aqui. Nesse caso aqui, eu já fiz tudo calculado mais ou menos, só para ficar, tá? Então, o que que a gente fez aqui, ó? Na aula passada, a gente projetou quanto a empresa teria de saldo de caixa, né, para 2020, 21, 22, 23, 24, para fazer o fluxo de caixa descontado. Então, esses lucros aqui, certo? Eles são o quê? São previsões de lucros que nós teremos no futuro, certo? Não hoje, porque a gente só vai conseguir concretizar, né, esses saldos de caixa lá na frente. E a gente está fazendo o valuation da empresa quando? Em que data estamos fazendo valuation? No presente, lembrou, Daniel? Então é assim, gente, ó. Esses lucros futuros são valores do futuro. A gente precisa saber os valores deles hoje, certo? E para saber os valores deles hoje, a gente tem que fazer o quê? A gente precisa trazer a valor presente, certo? Esta que é a ideia, porque se eu estou pensando que eu tenho que saber o valor da minha empresa hoje, eu preciso trazer aqueles lucros futuros aos valores de hoje. E vocês sabem, eu acredito que todo mundo sabe disso aqui da matemática financeira, que a gente só traz um valor presente a partir de uma taxa de desconto, certo? E aí, no nosso caso, para valuation, a gente sempre vai usar a VAC. Sempre. A nossa taxa de desconto é a VAC. Ok? Então, a partir disso, o que que acontece? A gente, então, traz a valor presente esse fluxo de caixa pela VAC, depois a gente calcula a perpetuidade que vocês aprenderam ali, que a gente vai fazer detalhado, tá? Ou seja, os lucros futuros da empresa, a valor presente também. A gente tem já o valor da firma, ou seja, quanto vale a empresa. Mas a gente quer saber quanto que ela vale para os acionistas. Aí a gente tem que descontar a dívida líquida, que daí eu vou ensinar isso aqui para vocês, para poder chegar no valor do acionista ou sócio. Por que que a gente desconta a dívida líquida? A gente desconta isso, digamos que porque primeiro a gente tem a obrigação de pagar as nossas dívidas, depois o que sobrar é do acionista. É mais ou menos essa a ideia. Vamos lá, então? Então, assim, ó, a gente tem, quero que vocês me digam, o que daqui nós já temos da aula passada, dessas informações aqui que são necessárias para chegar nesse valuation aqui,
Qual dessas informações nós já fizemos até a aula passada? Eu já falei isso hoje aqui, mas às vezes pode ser que... Terra, volta. Isso! Muito bem, Jefferson, muito bem, Tainara, muito bem, Vinícius. A gente tem o fluxo de caixa for the firm, não é verdade? Então, agora a gente precisa trazer ele a valor presente, é o nosso primeiro passo. Mas para trazer a valor presente, precisamos de qual taxa? De qual taxa que a gente precisa? A VAC, muito bem. Agora prestem atenção. Valendo um ponto na média. Pessoa primeira que me trouxe a VAC do exercício da aula passada, ganha esse ponto. Então, é desse exercício aqui, ó. A gente vai precisar da VAC para continuar. Vocês sabem calcular a VAC, não sabem? Então, vamos lá. Calculem a VAC desse aqui. Eu já tenho ela para conferir, tá? A gente tem os dados aqui, lembra? Quero ver aí. Quem consegue calcular a VAC primeiro? A fórmula da VAC? Deixa eu ver aqui. Deixa eu me lembrar. Eita, até eu achar também demora um monte. Deixa eu me lembrar. Tá aqui, ó. Isso, Raíssa! Muito bem, ela já colocou ali, foi mais rápida que Joe. Boa noite, Emanuela. Não, Manu. A gente está num desafio neste momento, então, para quem chegou agora, além da Manu. Gente, tô empolgadaça com esse frio me deixa assim, ó. E daí agora eu ainda tô de óculos novo, eu também tava com saudade. Tô de óculos novo porque eu tô ficando velha, tem que ser perto e longe, certo? Pensa. Eu tenho que me animar, porque se eu pensar na velhice, eu desanimo, né? Então vamos lá, gente. Desafio. Quero ver quem vai chegar na mesma vaca que eu, do exercício da aula passada. Para quem não fez, tem lá na aula passada. Eu coloquei ele lá resolvido, tá? Sim, o Red Bull faz efeito para vocês. Eu não preciso disso. Isso, que foi feito em sala de aula, que eu fiz junto com vocês. É esse aí que eu quero que vocês. Vocês entregaram outro. Aquele a gente vai fazer depois. A gente vai continuar aquele que nós fizemos em sala, Camila. Tem. O que nós fizemos em sala tem, Daniel. Não consigo nem ficar quieta hoje, gente. Olha só. Meu bebê agitadíssimo. Para dormir é um trabalho. Ele é um queridinho. Ele é um queridinho, mas é. Não, assim, primeiro filho, Thaís e Joana, né? A gente sempre acha que o nosso filho vai ser perfeito e não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Se ferra. Pergunta para Manu e para Thaís aí para ver. Se ferra. Mas os meus dois são agitados. O primeiro é e ainda é, e o segundo também é. Não sei por quê. Valor dos juros, a gente usa outras despesas operacionais. Muito boa pergunta, Ana.
Sim, usa todas as... Não, vocês vão usar todo o resultado financeiro, tá? Vamos considerar que todo o resultado financeiro é juros, ok? Não, é positivo. Tem que ver. Não, também não. Tudo que for negativo no DRE, vocês vão transformar em positivo, tá? Principalmente o resultado financeiro ali. Os juros, é. Talvez por isso, Tainara, que o teu ficou negativo. Não, ninguém ainda chegou. Juros, Camila, é todo o resultado financeiro. Não. Ave Maria. Pergunta que não quer calar. Isto, Joana, 2019. Não é 508. Não é 3,46. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Muito bem, Bruna Macedo ganhou um ponto na média. Sério, tem. Muito bem, Bruna. Ai, que raiva! Tu já tinha respondido esse, Ana? Eu não tinha visto, eu perdi essa parte. Meu Deus. Sim, é verdade, Ana, você está certa. Então, nesse caso, a Ana ganha e a Bruna vai ter que ganhar, porque eu já prometi também, não é verdade? Nesse caso, tu pode dar para todos, né? Não, só as duas, porque a Bruna ainda foi ainda na, né, Bruna? Porque a prof aqui foi lerda e não viu antes, o da Ana. É, isso aí. Então, todas as duas estão com ponto já na média. Ah, tá bom. Ah, Vini, que pena. A próximo desafio eu conto com você, então, né? Ah, agora tá todo mundo colocando. É.
Ai, ai, ai. Aham, sei. Isso mesmo, gente. Então, olha só, para quem não conseguiu calcular, deu 13,16 aqui, tá? Eu vou passar para você, eu vou botar aqui na tela, então. Eu vou copiar e colar na outra planilha, tá? E vou colocar aqui, ó, VAC, vou colar especial, valores, certo? Ah, então aqui, ó, tem o CT calculado, CP, tirem uma Não tá compartilhando, prof. a tela. Ah, é verdade, vocês... Meu Deus do céu. Ah, tinha esquecido de somar o financiamento, bem normal. Uhum. Não falei para quem acertasse, Tônia, falei para primeiro que acertasse. Então, aí agora, a partir destes dados aqui, tá bom? Agora eu sei que vocês estão vendo, né? Chegamos ao cálculo desta VAC aqui, né? Então, está aqui, ó. Só deixa eu arrumar aqui. Opa. 13,16. Muito bem. Olha só que coisa linda, né? A partir disso, a gente já pode começar, então, a continuar a fazer o nosso fluxo de caixa. Por quê? Ô, prof, sobe ali, o que você somou no CP? No CP, abro. No CP é o patrimônio líquido de 2019. Não, no CP não, desculpa, no CT ali, que é o CT. Ah, sim. Todos os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A gente tem essas duas contas lá, aqui, ó. Empréstimos e financiamentos, né? Então, 2019, esses dois valores aqui, mais esses dois aqui, ó, que são os de longo prazo. Tá? De empréstimos e financiamentos. Então, esses aqui, mais esses dois aqui, ok? Tranquilo? Professora, o 22 ali saiu da onde? Eu não sei se foi o exercício certo aberto. Tá, o 22 é a soma do 11 mais o 10. Ah, tá, beleza. Tá bom? O exercício certo, então. Uhum. Mais alguma dúvida? Traumatizou. Volto lá, Camila. Voltarei. Aqui, né? Aí eu calculei o KP, o KT e depois a VAC. Deixa eu só botar aqui para eu ver quando vocês vão me falar ali no Meet. O CT é uma soma. O CT, o minúsculo ali de 10 milhões, é a soma de alguma coisa, prof? Sim, é a soma dos financiamentos e empréstimos de curto e longo prazo. Esses dois aqui, mais esse 8 milhões aqui, né? Que é a soma desses dois de longo prazo. Então, é aqui, ó, 5 mais 2, mais 3, mais 800, que vai dar justamente os 10 milhões aqui, ó, que a gente tem aqui embaixo. Todo mundo conseguiu chegar agora? Lembrando que KP... Opa. Sim? Isso mesmo. KP, a gente vai usar os dividendos, né? E KT, nós vamos usar as despesas com juros.
Beleza? Vamos lá, então. Aí, agora, então, aqui, deixa eu só fazer assim, senão eu não ouço vocês. Aqui, a gente precisa o quê? Calcular a valor presente os fluxos de caixa que nós fizemos. Então, é só... E a gente já tem a VAC, então é só pegar o nosso exercício, que é esse aqui, certo? Opa, não é esse. É tanta planilha que, olha... A gente tem que pegar esses valores aqui e trazer a valores de hoje, porque o nosso valuation é calculado hoje. No nosso caso, 31 de dezembro de 2019, tá? Porque a gente só tem o balanço dessa data. Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui, então, ó. Eu vou fazer copiar só para copiar formato, tá, gente? Vou copiar aqui para cá, ó, tá? Só para ter um formato bonitinho. E aqui a gente tem que ter o quê? Valor presente do FCFF, né? Ok? E então, é só a gente fazer isso agora. Lembrando que eu vou pegar a VAC daqui, tá? E ele tá com todas as casas. Eu não... Então, se alguém usar só 2 casas, vai dar uma diferençazinha. Então, vamos lá. Vamos lembrar como é que se calcula valor presente no Excel, né? Então, é igual VP aqui. Lembrando, Bruna, que o teu EVA, eu já falei isso ontem, mas eu não vou me cansar de lembrar disso, certo? Então, o valor presente é calculado aqui como? Primeira informação é a taxa. Então, a gente tem a taxa aqui, ó, 13,6, certo? Voltando para cá, depois ele pede o período, então, ponto e vírgula, estamos fazendo 2020, que é o nosso primeiro ano. Então, é o ano 1. Ponto e vírgula. Então, lembrando que as fórmulas financeiras no Excel as informações são separadas por ponto e vírgula. Pagamento a gente não tem, né? Não é um financiamento. Então, deixa em branco, ponto e vírgula. Aí ele quer saber qual é o valor futuro. Então, lembrando que valor futuro é o fluxo de caixa futuro. E como a gente põe CHS na HP, aqui a gente tem que botar um menos na frente de todo valor futuro. Ok? Então, eu fiz menos o valor futuro do primeiro ano, que está aqui, ó, os 4.800.000. Ok? Ponto e vírgula, 0, que é o final do período. Parei aqui, confiram suas fórmulas e depois conferimos os valores. Ô, prof, tem como colar a porcentagem inteira ali, o número extenso aqui no chat, por favor? Yes, darling. Repito. Opa, não foi tudo, né? Peraí. Professor, depois volta na fórmula. Volto. Aqui, aqui. Deixa eu só configurar isso aqui. Já vou voltar na fórmula. Ah, isso aqui tá com outra configuração. Eu fiz uma coisa errada aqui nessa fórmula, gente. Olha só, não sei de onde que eu peguei esse EBITDA. Vocês estão vendo o que eu fiz aqui? Vou fazer de novo. Valor presente. Não sei nem como que eu fiz isso, tá? A taxa. Ah, eu já sei. Quando eu cliquei aqui, ó. Ponto e vírgula. Isso. Aí, agora sim, ó. Peguei a taxa. Agora eu vou pegar o período que é 1. Ponto e vírgula. Pagamento não tem, porque não é pagamento, né? Não é financiamento, é só um valor futuro. Então, ponto e vírgula de novo. FV. FV é o nosso saldo de caixa futuro para o primeiro ano, que no nosso caso é esse 4.800. Só que lembrando que aqui, valor futuro, tem que botar no Excel o menos na frente. Então, vai aqui, ó. Ok? Ponto e vírgula, 0. Pronto. Não sei o que eu apertei antes que deu errado, gente, mas agora tem que dar certo.
ok? Veja se todo mundo conseguiu chegar, então, nesse valor de 4.275. Ou seja, essa previsão de 4.800.000 de saldo de caixa para o final de 2020, sendo descontado pela taxa da VAC hoje, ou 31 de dezembro de 2019, vale 4.200.000. Diga aí, Tainara. Volto na fórmula, sim. Pronto. Aqui é a taxa, tá? Esse VAC aqui, ó, eu peguei daqui e dada a taxa. Eu tive que fazer VAC, porque eu tenho um VAC escondido aqui, tá, gente? Aí ele não deixa duas planilhas com o mesmo nome. Ó, prof, eu tô perdida no VAC. De onde você pegou a despesa com juros? Ah, muito bem. Eu peguei a despesa com juros, deixa eu deixar aqui enquanto eu te explico. Lá do resultado financeiro, aí consideramos que todo o resultado financeiro é despesa com juros. Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Nada. Ok? Tudo bem, Tainara? Deixa na fórmula ainda? Não tá chegando nesse valor? Olha só. Então, VP igual. Aqui é o 13, alguma coisa com todas as casas depois da vírgula. Certo? Veja se o teu está assim. Aqui é 1, que é o período, e aqui é o menos o fluxo de caixa, o saldo de fluxo de caixa de 2020. Então, confere aí. Mas alguém não conseguiu chegar nesse valor? Quem nem tentou? Não tá, Emily? Vocês estão usando todas as casas depois da vírgula aqui? Não acho que é coisa. Alguém conseguiu chegar nesse valor? Tá. Tá. Só uma coisinha aqui, os anos, eu já sei o que que é, tá? Já dos anos posteriores. Mas aqui, ó, ele fez automático, tá? Isso aqui ainda não tá certo. Isso, por isso. Mas aqui deveriam conseguir chegar. Se vocês pegarem a VAC, esse valor inteiro, ao invés de fazer o cálculo dela, vocês chegam nesse valor? Veja se esse aqui, ó, tá igual ao meu. Tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui, tá? Só vou fazer um teste, gente, só um pouquinho. Dá igualzinho, se fizer por fórmula ou fizer direto. Conseguiu? Ah, legal, então. Tranquilo. Então, agora, a gente pode copiar e colar para lá? Até podemos, mas primeiro a gente tem que fixar as fórmulas, não é verdade? Então, aqui, ó. Primeira coisa, aqui na taxa, a gente sempre vai querer que pegue do C9 aqui da pastinha VAC, né? Então, eu vou dar F4 aqui em cima, ó, para fixar
certo? Essa célula. Aqui não fixa, porque tem que pegar de cada ano, e o resto não tem isso, né? Então, é só ali mesmo que precisava fixar. Aí sim, a gente pode copiar e colar para os próximos anos. Mas, ainda temos uma situação aqui, ó. E a situação é que aqui é o nosso segundo ano, então tem que alterar de 1 para 2, certo? Aqui é o nosso terceiro ano. Aqui é o quarto. Aqui é o quinto ano. Então, eu vou fazer um totalzão aqui, ó. Total do valor presente do FCFF. Tá? Então, vou trazer aqui. Vou somar todos esses valores aqui, para vocês conferirem se fechamos no mesmo valor. Você tem que conferir uma fórmula aqui, gente. Tá certo. Vai que tem alguma coisa que eu não tinha puxado de fórmula aqui. E aí? Vejam se vocês chegaram nisso. Como que eu cheguei no 17? Eu só somei, ó, tá? Todos os anos. Sim? Beleza, então. Se alguém quiser que eu pare alguma coisa aí, só falar, tá, gente? Professor, coloca ali na 2021, que o meu não bateu. 2021? Que? Pronto? Qualquer coisa fala de novo, tá? Professora, o meu não tá chegando nesse valor. Então, Pego da mesma taxa, só mudou no caso, em vez de 1 é 2? isso, só isso que eu fiz. Não chega nesse valor. Tem mais alguém querendo falar alguma coisa? Esse aqui tá igual? Tá igual. A taxa tal, também o 13, igualzinho, todas as casas, né? Uhum. Nossa, que coisa. Menos na frente, Vou copiando o valor aqui, não tem problema. tá bom. Sim, é a mesma taxa, porque a gente está trazendo a valores de hoje, Daniel, e daí usa a taxa de hoje, beleza? Ô, prof, Oi, o meu fluxo de caixa tá diferente. Isso. Eu só quero conferir o que tá. tá somando aqui. Tem alguns valores diferentes, prof. O que pode ser? Fórmula. Eu andei revisando fórmula agora, tá, gente? Ah, tá, eu perdi essa parte, então. Desculpa aí. Então, aqui, ó, eu peguei essas fórmulas de totais e trouxe para cá, para os outros anos. Despesas operacionais está diferente. DRE projetado D9. DRE projetado D9. 9.800. Tá D9, prof, na despesas operacionais? D9. Uhum. Ué, que estranho. Podemos fazer assim, então, ó. Não dá. Dados históricos.
Ah, tá, entendi. Entendi, Daniel, agora. Não tinha entendido. Aham, beleza. E foi... Ah, tá, esse aqui é o que tu fez na aula passada, né, Nájila? O teu, né? É pra ser, né? Ó, tá aqui, ó. O que a gente pode fazer tem esse daqui lá na aula passada, eu coloquei ele lá resolvido. Se tu quiser pegar de lá, então, Tá, eu acho que é melhor que tá? daí eu consigo Isso, acompanhar pelo menos. Tá bom, obrigada. isso, de nada. Então, a gente tem o quê? Que a nossa empresa, por enquanto, considerando os fluxos de caixa gerados nos próximos 5 anos, trazidos, né, a valor presente, vale hoje 17.933, certo? Por enquanto, a gente está nessa situação. Mas a gente lembra que não é só isso. A gente precisa também calcular a tal da perpetuidade, certo? E a perpetuidade, agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente calcula. Então, eu vou deixar ela perpetuidade. Tem que até prestar atenção quando vai digitar essa palavra, hein? Nesse caso aqui, como é que que dados que nós precisamos para calcular a perpetuidade? A gente precisa de uma taxa de crescimento, tá? Eu já vou dar isso para vocês. A gente não tem isso ainda. E a gente precisa do próximo ano do fim do fluxo de caixa. Ok? Então, essa é a primeira parte para calcular a perpetuidade. Qual que é o próximo ano do fim do fluxo de caixa? Nosso fluxo de caixa termina em que ano? – 2024. O próximo ano? 2025. Eu não precisa nem digitar, né, gente? Então, a gente precisa ter aqui uma previsão do ano de 2025, considerando um crescimento da nossa empresa, tá? A perpetuidade, ela é calculada, então, a partir do próximo ano, quando termina o nosso fluxo de caixa, tá? Então, nesse caso, 2025, eu vou colocar aqui, ó, 2025. Não precisa fazer tudo isso daqui de novo, tá? Para perpetuidade, basta que a perpetuidade, ela é calculada como? Deixa eu colocar aqui a fórmula dela, ó. Ela é calculada considerando o... Então, eu vou botar aqui o ano de 2025, mais a taxa de crescimento. Ok? Então, o ano de 2024, desculpa. Tá? Então, ele é o fluxo de caixa, professora, do ano de 2024, ou seja, do último ano, mais a taxa de crescimento, tá? Então, a gente sabe que o nosso fluxo de caixa, não a valor presente, tá? O valor fluxo de caixa mesmo do último ano, de 2024, é esse daqui, né? 5.292, ok? Este valor aqui, ele deve ser acrescido da nossa taxa de crescimento. Agora, vamos para a taxa de crescimento. Essa aqui eu considero a parte mais complicada de se fazer no valuation, para falar a verdade. Por quê? Porque é subjetivo, né? Os especialistas dizem que nós não devemos estimar uma taxa de crescimento perpétua, né, para a perpetuidade muito alta, porque existem as oscilações na economia, né, a gente viu isso por esse ano, que podem afetar diretamente nisso, e a gente vai ter um valor errado de valuation, certo? O que eles recomendam? Eles recomendam entre 3% e 6%, dependendo da empresa. Então, se você quer fazer um valuation mais, como é que a gente vai dizer, mais conservador, a gente vai usar 3%. Se você acha que a sua empresa tem muitas condições de crescer e quer ser mais arrojado no valuation, você usa 6% de crescimento. Crescimento real, tá, gente? Crescimento de receitas mesmo da empresa, crescimento de geração de caixa, tá?
Então, no nosso caso, nós vamos ser aqui conservadores, tá? Então, só deixa eu deixar marcado aqui, ó, de 3 a 6%. Difícil, ao ano, né? Dificilmente vocês vão ver valores diferentes disso. Na verdade, eu só vi 3 e 6, eu não vi ninguém fazer nem o intermédio disso. Ok? Vamos considerar, então, 3%. Usar 3%, ok? Então, vou botar aqui, ó, 3%. Beleza? Deixa eu botar só aqui e voltar para lá. Então, se a perpetuidade é o quê? É o próximo ano mais 3%. Então, a gente só precisa calcular esse crescimento no próximo ano, que é o 2025. Para calcular crescimento, é ele mais 3%, não é verdade? Então, no Excel, teria que ser o 5.292 mais, abre parênteses, esse daqui, que é o 5 vezes o 3%. Tá? Então, vou deixar a fórmula aqui para vocês fazerem, pensando que a gente quer 5.292 mais esse acréscimo sobre ele. Então, chegamos a um fluxo de caixa a valores futuros de perpetuidade de 5.451.136. Só que isso aqui é só para um ano de perpetuidade. Aí eles dizem que a perpetuidade a gente tem que fazer mais uma continha, tá? E a continha eu vou colocar aqui. Então, agora, calcular. Deixa eu colocar aqui. Taxa. A taxa, para se chegar no valor da perpetuidade, é sempre assim, a VAC menos a taxa de crescimento. Sempre isso, tá? Essa taxa. Por que tudo isso, prof? É por causa que, na verdade, são estudos que são feitos e que a gente consegue verificar depois na prática, com o tempo, que realmente isso faz sentido, tá? Que se a gente pegar e descontar a VAC, a gente consegue, e tirar a taxa de crescimento que está embutida ali, a gente consegue chegar num valor próximo, tá? Depois na realidade. Nesse caso, como que a gente calcula isso? Então, é a VAC. Eu vou pegar a VAC, a REC, que é 13,16, e vou diminuir a taxa de crescimento. Eu só fiz isso, ó. VAC menos taxa de crescimento. Acho que eu fiz errado de novo, ó, deu aquele negócio que eu fiz lá antes. Esse menos este. Ok? A nossa VAC era 10, nem precisava fazer conta, né, gente, de Excel. Era 13,16, ficou em 10,16 agora ajustado, certo? Aí, agora, então, a gente vai calcular a perpetuidade. Efetivamente, que é o valor de 2025 dividido por essa taxa ajustada. 53 milhões. Tudo isso, prof? Tudo isso. Olha só, nós estamos falando de perpetuidade de geração de caixa de uma empresa que gera em torno de 5 milhões por ano de caixa. A gente não está falando de valores pequenos, não, gente, tá? Tá bem adequado. Prof, para quando que é essa perpetuidade? Não tem uma situação, tá? Não tem. É assim mesmo, desse jeito. Foi a forma que os estudiosos encontraram mais fácil de conseguir calcular isso. O tal do Damodaran que eu falei para vocês. Posso continuar? Falta bem pouco agora. Opa. Deixa
Deixa eu ver aqui no chat o que está escrito. Volto. Sim, vou mostrar como eu calculei. Ok. Então, aqui, esse 53, né? Aqui, ó. O 5.400, que é o valor do fluxo de caixa de 2025, dividido por essa taxa ali que a gente ajustou. Ô, prof, mas o que significa essa perpetuidade? Essa perpetuidade significa que a empresa não vai gerar lucros somente durante 5 anos, se a gente deixar calculado só esses 5 anos aqui. Ela vale muito mais do que isso. Então, pensando que ela tem, a expectativa é que ela tenha, seja contínua, né? Que ela tenha continuidade. Então, é que a gente também teria que inserir no valor da empresa os lucros perpétuos, ou seja, os lucros eternos, né? Mais ou menos isso. Isso daqui é uma forma aproximada, porque ela não é necessariamente, ela não vai ser exatamente como está aqui, mas é uma forma aproximada de tentar, então, dizer que a empresa vale lucros muito, 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 muito para frente, tá? Não só os 5 anos. Não sei se consegui. Ah, tá. Qualquer coisa aí, só falar. Mas, olha só aqui no nosso PowerPoint, ele diz que a gente tem que calcular a perpetuidade a valor presente. Ok? Então, esse valor aqui, ele tá como valor futuro. Tem que trazer ele a valor presente. Tá? Então, vou copiar aqui, né? A valor presente. Ok? Então, assim, só calcular o valor presente com a VAC, tá? Então, aqui, valor presente vai ser igual a taxa 13,16. Ó, de novo, aí já sei o que eu tô fazendo. Não estou conseguindo controlar esse meu mouse. 13,16. Ave Maria, deixa eu fazer de novo. Valor presente vai ser igual a taxa, ponto e vírgula. Acho que daí vai ficar melhor. Isso, agora vai dar. Perpetuidade. E aí, qual é o tempo que a gente tem que considerar aqui, considerando perpetuidade? Também se diz que a gente tem que utilizar 10 anos, tá? Então, isso aqui até quem estava ontem já viu. A gente teria que trazer 10 anos dessa perpetuidade a valor presente. Ninguém traz menos e nem mais, tá? A maioria traz 10. Então, seria 10 anos. Ponto e vírgula. Não tem pagamento, ponto e vírgula, menos o valor da perpetuidade, né? Que é os 53 milhões. Ponto e vírgula, zero. Ou seja, vamos considerar, então, que essa perpetuidade, ela vai durar mais 10 anos, além dos 5 anos já calculados aqui em cima, tá? E nós vamos trazer, então, esses 10 anos a valores de hoje, ou de 31 de dezembro de 2019. Ok? Pode fazer menos de 10 anos? Pode, tá? Pode fazer mais? Muito difícil fazer, mas é uma decisão empresarial de quem está fazendo o cálculo da valuation. Então, os 53 milhões que geraria do 2025 ao 2035, a valores de hoje valem só 15 milhões. Porque realmente, né, gente, é um longo prazo, né? Então, e é uma taxa alta também de desconto, que é 13%. Tudo bem? Alguém precisa que eu mostre a fórmula de novo? Agora só faltam 2 coisinhas.
A primeira coisa é... Opa, não dá para botar aí. Vou fazer assim. Então, agora a gente já pode descobrir o valor da firma, né? O firm value, como eles gostam de falar. Tá? E o valor da firma vai ser, vou até botar aqui entre parênteses, ó. Valor presente do FCFF mais valor presente da perpetuidade. Bonitinho, né? Então, valor presente do FCFF, tá aqui, ó, 17 milhões. Mais o valor presente da perpetuidade, que são os 15 milhões. Então, pensando num horizonte de 15 anos, hoje, esta empresa vale 33 milhões de reais. Pronto, gente. Chegamos no valor da empresa pelo método de fluxo de caixa descontado valuation. Certo? Quanto vale para a empresa. O ideal, então, aqui ainda não é esse, mas a gente também poderia comparar, então, agora este método com os outros métodos que nós aprendemos, né? E a gente pode até comparar aqui agora com o valor patrimonial, né? Quanto que é o patrimônio líquido dessa empresa? Né? Patrimônio líquido, 31 de dezembro de 2019, é 11 milhões. Olha só a diferença. Porque o patrimônio líquido não está considerando o que a empresa pode gerar de lucros futuros para os seus acionistas. Vou botar mais um pouquinho aqui na fórmula para vocês conferirem. Eu vou dizer para vocês que eu acho ele trabalhoso e marrentinho só, mas ele não é difícil, né? Isso mesmo, é do PL de 2000. Opa, eu tô aqui. Tá. Depois que eu vejo que vai caindo aqui a minha perna, e o computador vai caindo também. Ok? Então, aqui é o valor, então, da firma, certo? Mas a gente também precisa, então, o último passo, né, que eu falei que faltava duas, e essa é a última coisa agora, é a dívida líquida, o quê? Descontar do valor da firma a dívida líquida, ou seja, para terceiros. Por quê? Eles consideram no valuation que o que sobra para os sócios somente aquilo que a gente tem que depois pagar para os financiadores. Só que a gente tem dinheiro em caixa para pagar isso, não tem? Então é líquida. Não sei se vocês lembram, chegaram a prestar atenção naquele site lá que mudava a cada segundo o valor do EBITDA lá sobre o valor da firma, né? Lá tinha dívida líquida também calculada, tá? Esqueci o nome agora do site. Para variar, eu sempre esqueço alguma coisa, né? Depois eu vou lembrar, né? Então, no Fundamentos, ele tinha esse valor de dívida líquida calculado lá, tá? Com base no último balanço que a empresa publicou na Bolsa. E a dívida líquida, ela é sempre calculada como? Então, tá aqui a fórmula dela, ó. Caixa, mais aplicações, menos financiamentos, menos contingências. Certo? Então, eu vou colocar aqui bem bonitinho, como se eu estivesse fazendo no quadro. Caixa e aplicações. Né, que no quadro eu faria um por um, assim, ó. Financiamentos e contingências. As contingências passivas, tá, gente? As provisões para contingências. Então, eu vou colocar aqui esses valores. Vou pegar de lá do balanço de 2019, ok? Então, caixa,
Vou pegar daqui 2019. Caixa equivalentes de caixa, tá aqui, ó, 11 milhões. Aplicações. Temos aplicações de curto prazo? Temos, tá aqui, ó. Ok. Financiamento. Prof, tá travando, acho que é sua internet. Prof, sua internet tá Para travando. não confundi os empréstimo. Prof, Financiamentos é o nosso CT, né, gente? prof, Tirar que somos todos. Não. tá todo mundo falando. Prof, Gente. prof, Ai, que tá aí, coisa. tá ouvindo? Tá Peraí, travando peraí. bastante. Oi? Oi? Tá travando Oi, agora deu? bastante. Deu agora? Deu? Não. Ah! Deu? Aham, imagino. Aham. Veja se agora está todo mundo ouvindo e acompanhando a minha boca. É? Ok. Opa! Acompanhando essa Tuane, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Vou voltar aqui, então, um pouquinho, tá? Nas aplicações, ok. Então, aqui, ó, as aplicações, né? Eu peguei lá do balanço de 2019. Então, eu peguei daqui, ó, aplicações financeiras. 2019 aqui, ó, aplicações de curto prazo, certo? 1.400.000. E os financiamentos e empréstimos, se vocês forem pensar comigo, tudo que a gente tem de 2019 de financiamento e empréstimo equivale ao nosso CT, não é verdade? Que é a soma de todos os financiamentos de curto e longo prazo. Então, aqui a gente pode considerar o nosso CT minúsculo, né? Deixa eu só voltar aqui para ouvir o que vocês... Isso. Tudo bem? Agora, as contingências. Quero saber se nós temos contingências no nosso balanço. Me digam aí. Não tem. Não tem, muito bem, não tem, né? Se tivéssemos, elas estariam aonde? É, aqui mesmo. Estariam aqui, né, no nosso passivo de longo prazo, ou não circulante, né? Então, nós não temos, ó, nenhuma provisão de contingência, ok? Então, agora é só calcular, então, deixa eu ver se consigo tirar o dedo aqui desse cabo. O valor do acionista. Ou seja, a empresa vale 33 milhões. Para o acionista, nós temos que adicionar os caixas e diminuir os financiamentos e as contingências, tá? Então, nesse caso aqui... Agora travou aqui, peraí. Deu. Então, seria os 33 milhões mais caixa, mais aplicação, menos os financiamentos,
menos as contingências. Vou deixar aqui, ó, para vocês olharem. Deixa eu só fazer aqui, ó. Eu vou tirar esse menos da frente, porque o menos dá dependendo do saldo de cada conta, né? Então, acho que vai ficar mais fácil se a gente fizer assim, ó. Mais caixa, mais aplicações, menos financiamentos, menos contingências. Opa. Assim. Sempre dessa forma, tá? Isso quer dizer o quê? Que a empresa vale 33 milhões, mas se a gente considerar o que a gente já tem em caixa e o que tem que pagar para os acionistas ou as prováveis contingências, tá? Os acionistas têm, então, um valor de empresa de 35 milhões. Este é o valuation pelo fluxo de caixa descontado. É um método mais utilizado quando a gente está dentro da empresa ou tem as informações da empresa, certo? E aí? Dúvidas? Todas? Isso é tudo, pessoal, como diz o desenho do Gabriel. Não, não é, Camila. É isso que eu digo, ele só dá trabalho, mas ele não é tão difícil de fazer, tá? Só que assim, né? Não sei se vocês lembram que na aula passada eu falei que nós temos duas formas de fazer o fluxo de caixa projetado. Essa é a forma mais fácil. Aí tem uma forma um pouquinho mais chatinha que eu ia ensinar na aula que vem, porque a gente tem mais 3 aulas, tá? De sexta-feira. Então, eu vou fazer isso na aula que vem, quando a gente não tem o fluxo de caixa projetado com orçamento daí, tá? Mas não hoje. Mas o final é tudo igual o que a gente fez hoje. É só o começo que muda, tá? Então, assim, gente, então eu deixei, claro, um exercício para vocês fazerem, mas eu não coloquei ele lá ainda. Vou explicar por quê. Vocês podem fazer até semana que vem, ok? É uma decisão de vocês, mas eu estou aqui para ajudar quem quiser fazer hoje. Então, só deixa eu, então, para quem vai querer sair logo, explicar uma coisa. O exercício que nós fizemos na aula passada, vocês tinham que entregar até hoje, certo? Daí eu deixei até às 19 horas. Porque quem entregar depois das 19 horas, ou seja, agora, depois das 20h30, vai ter já o resultado, porque eu vou ter que colocar esse resultado lá para vocês fazerem, né? Porque vai que vocês não fizeram certo. Então, eu vou colocar só agora lá para vocês continuarem o exercício. Então, vamos mostrar aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Opa, cadê? Ô, prof, então a gente tem que continuar o exercício que a gente te enviou, né? Não esse Isso que a mesmo. gente tá fazendo agora. Não, esse que a gente está fazendo agora acabou, tá? Tá, beleza. Aí até agora só faltaria fazer o relatório de valuation, tá? Uhum. Então, nesse caso, esse que vocês tinham que me enviar hoje, eu vou mandar ele corrigido para vocês, que deveria estar igual ao meu, certo? Vou colocar lá no AVA agora. Eu só não coloquei antes porque tinha gente que ainda tinha que entregar. E daí, a partir deste ou do de vocês vão fazer o que a gente fez hoje. Ou seja, calcular o valor do acionista. Tá? Então, vai ter que calcular VAC, vai ter que calcular tudo isso que está nesse slide aqui que a gente fez agora. Tudo isso daqui daí. Ok?
Taxa de, vamos continuar sendo ainda mais conservadores, taxa de crescimento 3%, é isso que faltava, que não está lá, certo? Então, deixa eu mostrar aqui qual que eu vou colocar lá, peraí, esse é o que nós fizemos agora, esse aqui não é. E o que eu coloquei na semana passada para vocês, que vocês me entregaram até hoje, não tinha essa informação de juros passivos, não tinha balanço patrimonial. Então, agora, vou colocar esse aqui lá, tá? Já com os cálculos corretos do fluxo de caixa projetado e com essas informações que faltavam, tá bom? Já aviso vocês quando eu for colocar lá. Deixa eu só... pegar qual que é o de vocês, porque esse dele é o meu. Quem quiser fazer TCC, tá liberado, tá? É isso mesmo, Raíssa, é isso que eu vou fazer agora, tá? E quem vai fazer o exercício, eu já aviso quando eu tiver colocado lá. Beijos. Tchau. Só tô conferindo se é esse mesmo. Ok, já achei ele aqui. Vou colocar lá, tá? Vou colocar aqui, ó, dentro de exercícios, tá? Prontinho. Só atualizar a página, ele já tá aqui dentro dele. Isso, gente. Então, para quem já saiu, mas aí passem o recado aí. Boa sorte na segunda-feira. Eu tenho certeza que vai estar tudo certo, tá bom? Beijos. Não, semana que vem não tem essa opção, não, Najó.